galera, beleza? Vou comentar rapidinho sobre o vazamento das conversas aí do ministro Sérgio Moro e o Procurador Federal Deltan Dallagnol, tá joia? Vou comentar rapidão aqui, vou falar se pode gerar, vai gerar nulidade ou não, se pode, se não pode, beleza? Bom, basicamente, nossa Constituição adotou o sistema acusatório. O que é isso, Jadson? É o sistema que dá diferentes papéis aos atores no processo penal. Bom, o que é isso? Quais são os atores do processo penal? Defesa, acusação e julgador. Cada um tendo a sua função. O acusador, no caso, é dado pela nossa Constituição o dever ao Ministério Público. Onde está isso, Jadson? Artigo 129, inciso 1º, que prevê aí a competência para o Ministério Público propor as ações penais públicas incondicionadas. Bom, e no caso então de julgar, será o papel do juiz, né? Como o juiz ali, conforme o respeito ao juiz natural, direito ali fundamental assegurado na Constituição do juiz natural. Quais são as regras então do juiz natural? Bom, o juiz natural será o juiz que será investido conforme as regras pré-estabelecidas, né? Então, de competência pré-estabelecidas também. Então, esse é o juiz natural. Então, o princípio do juiz natural. Tá joia? Então, a Constituição previu, né? Isso aí o sistema acusatório, tá bom? Mas a nossa Constituição, temos que lembrar que ela é de 88, chama-se Constituição Democrática. Antigamente a gente não tinha costume de negócio de democracia aqui na América Latina não, gente. Nossa América Latina, ela foi criada na base do militarismo ali, o militarismo espanhol veio aqui, dominou tudo. Só no Brasil que foi um pouquinho diferente, que fomos colonizados por portugueses, tá bom? Mas isso é uma coisa que infelizmente é realidade. Nós somos uma democracia nova, só ainda em 88 que existia democracia. Então, o nosso Código de Processo Penal é de 1941. 1941, para quem não sabe, aqui no Brasil estávamos passando pela política do Estado Novo, tá bom? Ali de Getúlio Vargas, foi um golpe de Estado e um regime bem autoritário. Bom, tão autoritário que o nosso Código de Processo Penal ali foi inspirado no Código Italiano, conhecido como Código de Rocco. O Rocco foi um jurista, tá bom? O código italiano dessa época que Rocco escreveu é o código que é de processo penal usado por Mussolini. Foi criado na época de Mussolini, ou seja, um código de processo penal que era extremamente inquisitório. Um código de processo penal feito por um Estado totalitário, um Estado que priva e limita cada vez mais as liberdades individuais e garantias individuais. Tá bom? Então, o nosso Código de Processo Penal foi inspirado no modelo totalitário, aí, modelo italiano, tá joia? Ainda existe muitos resquícios do sistema inquisitório no processo penal brasileiro, tá joia? Por quê? Porque nossa Constituição é de 88 e nosso Código de Processo é de 41. Mesmo havendo na Constituição, ela sendo uma norma de hierarquia mais alta do que o Código de Processo Penal, os nossos lindíssimos, magníficos, sensacionais julgadores, a grande maioria dos julgadores aí, e da jurisprudência entende que o sistema penal brasileiro é o sistema acusatório misto, que é uma grande farsa, né? Não existe esse esquema aí de acusatório misto. Como é que você vai ter um acusatório misto? Aqui no Brasil a teoria é a seguinte, aqui no sistema acusatório, misto, temos uma parte do processo em que ele é regido pelo sistema inquisitorial e outra parte que é pelo sistema acusatório, tá bom? Porém, o juiz que conhece do seu processo ali da investigação, na fase de investigação decidiu sobre investigações no seu caso, sobre você,
digamos que você esteja sendo investigado, será o juiz que vai te julgar na fase acusatória, na fase instrutória. Será o mesmo juiz. Nessa fase instrutória, você não tem direito ao contraditório e à ampla defesa. Você não tem direito a contestar o que está ali naquele inquérito, naquele procedimento investigatório. Você não tem direito a todos os documentos que estão ali, tá bom? Eles podem estar violando a sua intimidade, a sua vida privada, tá bom? Então, não coaduna, não é capaz, não se adequa esse processo penal às normas constitucionais, ao processo penal constitucional, um processo penal democrático, tá bom? Não se adequa. Então, exige-se hoje uma reforma urgente do Código de Processo Penal, tá bom? Já o professor Auri Lopes Júnior, inclusive, já tem postado e já tem essa ideia no livro dele, que é o juízo de garantias, ou seja, o juiz que trabalha na fase investigativa, inquisitorial. Ele não vai poder atuar na fase instrutória do processo, tá bom? Que é a fase onde vai averiguar as provas e vai decidir se condena ou não, beleza? Já existe esse projeto de lei também para poder modificar o Código de Processo Penal nisso aí. Ao meu ver, houve violação, sim, do princípio básico do processo penal, que é o juiz natural, o juiz imparcial, tá joia? Houve a violação a esse juízo imparcial, porém, por questões de política mesmo e questões sociais e que eu acho que a maioria da população e as instituições não teriam coragem da mais judiciário de reconhecer uma nulidade no processo do ex-presidente, mas independente de ser ex-presidente ou não, eu acho que isso viola muito o Estado democrático de direito, a democracia, o poder de acreditar, a credibilidade na instituição de que você vai ter seus direitos garantidos quando você responder a um processo, porque o problema não é responder um processo, o problema não é que agora foi com o presidente, amanhã pode ser comigo, pode ser com você, pode ser com sua filha. Infelizmente, isso pode gerar só e somente uma hipertrofia do Estado, um Estado policialesco, um Estado que pode punir como e quando ele quiser, que é contraditório à nossa Constituição, à democracia, que deve se respeitar os seus direitos e as suas garantias para poder te punir, tá bom? Então eu acho isso aí. Então é um forte abraço. Me sigam nas redes sociais, tá bom? Depois eu comento outros assuntos aí da semana. Forte abraço, seguimos forte na luta.